Boa noite a todas, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Hoje, o nosso satsang, nosso encontro, a gente vai desenvolver o tema que é como lidar com o medo. E, como de costume, né, a gente tem essa forma, né, essa fórmula também de investigar essa raiz, né, a raiz do que está sendo proposto, né? Então, quando a gente fala de medo, todo mundo sabe o que que é, porque todo mundo já teve essa experiência, né? E é uma experiência direta, então, que está associada à insegurança, ao desamparo, né? E esse medo específico que a gente está tratando é o medo psicológico. Ele não é um medo de alguma coisa presente, real, que esteja ameaçando você, né? Como um animal selvagem ou alguma situação de risco. Naturalmente, esse medo surge e tem uma natureza biológica, que é você, né? Uma injeção de adrenalina ou para você lutar ou para você fugir, né? Então, não é disso que se trata. É o medo que depois desemboca, né? Que vai desenvolver a ansiedade, que vai desenvolver a depressão, o estresse, a tristeza, a melancolia, né? E todas essas experiências que são aí experiências crônicas. Elas aí requer um tratamento, né? Uma terapia, um tratamento terapêutico para que isso seja curado, né? E essa questão do medo, ela vai se desenvolvendo desde muito cedo, né? E aonde que está a semente que cria o medo psicológico? Nas relações, né? Concordam? Está nas relações. Como é que surge esse medo psicológico? A primeira relação que você estabelece é a relação com seus pais ou daquela pessoa que está ali cuidando de você, responsável por você, né? E aí você vai começar a reagir diante da ação da pessoa, né? Então você vai começar a receber ações e reagir diante daquelas ações, né? Então é até interessante, eu me lembrei de um texto do Osho, onde ele fala sobre a respiração, que ele diz que o bebê, a respiração do bebê é a respiração mais natural, né? A respiração é, espontânea. Todos já vêm com essa forma, né, de respirar. Mas quando o bebê, né, quando começa a ser chamada a atenção e o bebê começa a ter aquela reação de travar, de comprimir, né, que a gente sabe muito bem o que que é, né? Então aquele corpinho do bebê já começa a ficar tenso, rígido, né? Então, quando gera essa tensão, essa contração, a respiração nunca mais é igual àquela respiração espontânea, né? A respiração natural. Então, aí a gente já vê que os condicionamentos têm uma natureza emocional muito forte e uma marca muito forte já desde esse período, né? E aí, depois a gente sabe, né? Vai havendo um desenvolvimento aonde a gente é exposto a várias situações. E aí a gente tem as reações dessas situações.
E quando vai se estabelecendo um, um acervo maior de informações, né? Quando você consegue transmitir através da linguagem as suas impressões, né? Consegue se comunicar, esse nível de reação, de ação, aí você também começa a agir, né? Também vai criando uma rede, né? Um tecido psicológico, aonde a gente passa a construir a ideia de indivíduo, de identidade, né? Só que essa ideia de indivíduo e identidade, ela está toda marcada, toda comprimida, toda cheia de tensão. Então, qual que é a nossa dinâmica? Tentar relaxar diante de uma natureza que impõe perigo, uma tensão, né? Então, a gente começa a se ver isolado, sozinho, sozinha, né? E aí essa sensação de desamparo, de insegurança, vai produzindo uma necessidade de defesa. E a defesa é cada reação, né, que a gente começa a ter. E aonde essas reações vão acontecer? Nos relacionamentos, né? Então, quando a gente fala relacionamento, aí parece é o homem e mulher, né? Relacionamento é pai e filho, relacionamento é escola, né? E relacionamento é qualquer contato através de qualquer tipo de comunicação que você tenha com o outro. A partir do momento que você estabelece um contato com o outro, já é uma relação. E quando você vem com o seu acervo psicológico, né, de traumas, de marcas, de defesas, quando você traz isso, e isso vai de encontro ao acervo psicológico do outro, ok? Até aí? Então, para a gente ficar mais assim, claro, né? O medo ele se instala nesse período. O medo psicológico ele se instala nesse período porque você começa a sentir uma sensação de desamparo, né? Seja porque você está longe da sua mãe, do seu pai, e você cria uma ideia de que a presença da mãe é a sua segurança, a presença do pai é a sua segurança. Né? Na ausência do pai ou ausência da mãe, você está entregue, né, a um medo constante, porque você começa a sentir que está em risco e que está em desamparo, né? Então, como é tumultuado, como é turbulenta essa jornada inicial, né, do ser humano, né? Porque a gente acha que é um crescimento, mas é um crescimento a troco do quê, né? É um crescimento a troco de muito sofrimento, né? Então, é um período que geralmente a gente enfrentou. Depende também da geração, das gerações, né? As gerações passadas tiveram outros tipos de impressão, depende da cultura, né? Mas geralmente eu estou trazendo aqui para a gente a condição humana. Na condição humana, a gente vai enfrentando esse construir que é tumultuado e que é cheio de altos e baixos, né? E é nesse panorama que a personalidade é formada. Então a gente olha com cuidado para isso. Olha com cuidado para isso. E aí também, esse período inicial, a gente como criança, a gente não tem muita consciência, né, do que é fantasia, do que é real. Então existe uma mistura, né? O que realmente está existindo e o que existe na cabeça, o que existe na imaginação, né? E aí
que veio, eu coloquei outro dia aqui a carta de Paulo, né, que é frase curta, mas que quer dizer muito, que é a questão do menino, né? Então eu vou ler aqui, agora eu vou ler correto, porque aí cada dia eu falo de um jeito, né? Mas agora eu fui lá buscar na fonte, né? Então vamos lá. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, o que ele está trazendo? A noção de maturidade, né? E aí, o que seriam as coisas de menino? As coisas da menina, né? As coisas da menina e do menino. É Papai do Céu, Papai Noel, né? Alguma criança com uma certa idade não vai duvidar da existência do Papai Noel, né? Mas depois que você começa a ter um certo conhecimento, você abandona isso. Então, esse conhecimento é aquela coisa que a gente chama de discernimento. Você começa a ver que não é assim. Então, onde está o medo psicológico mais arraigado? Está na noção da criança, na noção do menino. Porque o menino e a menina, eles não têm como se defender. Eles precisam do outro. Eles são dependentes do outro, né? Então, por isso, essa sensação, se predomina em você a menina ou o menino, você vai estar constantemente em um estado de insegurança, constantemente se sentindo ameaçada. Por quê? Porque você perdeu o referencial da sua segurança, que era sua mãe e seu pai, né? E principalmente na adolescência, quando você rompe, né, a mãe e o pai, ou as pessoas que protegem você, você busca segurança neles. Com o desaparecimento dessas figuras na adolescência, para quem que você vai recorrer, né? E aí que entra as drogas, aí que entra, né, bebida, entra tudo que é uma fuga, né? O que a pessoa quer? Segurança, ela está buscando por segurança. Como ela não consegue se sentir segura, porque a segurança é um sentimento, ela foge da situação que está ocorrendo, né? Então, tudo para ela é assustador, tudo para ela é ameaçador. Então, você começa a fugir da realidade. E o que você foge da realidade? O que te dá essa fuga? Né? Várias coisas, né? A droga, a bebida, a comida, a fofoca, né? E vários tipos. Você falar mal do outro. Por que você fala mal do outro? Porque faz bem para você se sentir melhor, colocando o outro numa situação inferior à sua. E todas essas degenerações. Então, muito sutil agora, quando a gente estabelece relações, nós estabelecemos relações com todos esses defeitos, com todas essas contaminações. E o que a gente quer vender? A gente quer vender uma imagem que o outro goste. E se eu não consigo vender essa imagem que o outro gosta, eu apelo para uma imagem de supressão, repressão do outro. Então, veja, o outro, eu não preciso nem do outro para que ele goste de mim. Por quê? Porque eu vou anular o outro. Mas é dentro dessa característica do medo. Eu me sinto desamparado, eu quero que o outro me olhe e me aceite. O outro não me olhe e não me aceite. O que eu faço? Excluo o outro. Como? Através da sensação do poder. E como esse poder se desenvolve? Através da dependência. Você criar uma dependência, que são as três forças, né, que regem a humanidade: dinheiro, fama e sexo.
As três forças que regem a humanidade. E que, no fundo, dinheiro e fama é igual a sexo. Sexo é a plena segurança. É a sensação de plena segurança. Então, tudo, né, até que o Osho falava, né, o guru do sexo. Por quê? Porque o sexo é a forma, o comportamento humano, aonde você volta para o Éden, aonde você se encontra com Deus novamente. Só que é um período curto. Essa sensação, ela está projetada no dinheiro, no prazer, nos bens, na materialidade, na busca de fama, na busca de aceitação, né? Então, esse é um resumo da ópera, né? O que que você está buscando? Segurança. Você quer estar seguro de novo. Então, no fundo ali, né, essa busca nesse estado do orgasmo, o estado onde você desaparece, mas é um estado paradoxal, onde ao mesmo tempo você desaparece, mas ao mesmo tempo você está presente em tudo. Então, é o estado da iluminação, onde você é e não é, onde você é essencialmente a sua natureza essencial, né, a natureza verdadeira, e não é mais a personalidade. É onde a máscara da personalidade cai. Mas o problema é que essas duas pessoas são pessoas traumatizadas. Então, volta, né, quando você volta à realidade, os traumas, a contaminação daquele relacionamento que você está tendo ali sexual, aquilo acaba. Você tem que encarar a pessoa como ela é e você tem que se encarar como você é. Então, o que que é isso? A expulsão do paraíso. Eu entro no paraíso e saio do paraíso. Ou a queda, né? Que é a Lúcifer é o anjo que queria ser Deus. Então, ele é um anjo caído. Ele caiu, né? Então, você experimenta o estado angelical. Imagina você experimentar o que é o estado angelical, evangélico, né? Angélico, perdão. E depois, o estado humano. E o que é o estado humano? É o estado de conflito, o estado onde o medo impera, né? O estado angelical é onde a perfeição impera. Então, essa metáfora do Lúcifer, né, quer dizer muito isso, né? Aliás, as duas metáforas, né? O Gênesis, o ser humano que está lá no paraíso não é um ser humano como realmente ele é. O ser humano do paraíso, né, criado ali, nessa metáfora, né, criado ali por Deus, ele não é igual ao ser humano de fora do paraíso. Ele é comparável aos anjos, porque ele tem uma comunhão com Deus, comunhão com a verdadeira natureza, comunhão com a perfeição. Então, é isso, né? É um estado de perfeição. Mas a mesma coisa acontece com Lúcifer. Um estado de perfeição, um estado angelical, um estado de imortalidade. Ele não enfrenta a finitude, certo? E de repente ele cai. E de repente Adão e Eva são expulsos do paraíso. É a mesma dinâmica. Quando eles estão fora do paraíso, né, e o anjo caiu, eles se tornam humanos. E o que é humano? Humano é o desamparado, né? E aí o desamparado tem que buscar o quê? Referências de segurança. E aí, onde que entra a crença? Para eu buscar uma referência de segurança, eu tenho que me apoiar em um sentido das coisas. Então, a religião traz, as várias religiões, elas trazem um sentido das coisas que aparentemente não têm sentido. E quem que vai conferir sentido
as coisas. Isso é uma oferta, um convite, né? Eu tenho aqui para você essa religião, X. Se você se simpatizou inicialmente, você criou uma empatia depois, e se você abraçou essa crença, essa fé, isso passa a ser o sentido da sua vida, essa fé, né? Mas quanto mais a gente questiona, porque, veja, gente, a fé que existe Papai Noel vai até um certo ponto. Mas se a gente cultivasse essa fé durante muito tempo e ninguém desconfiasse que Papai Noel não existisse, sei lá por quê, a gente estaria acreditando em Papai Noel até hoje. Então, eu estou trazendo essa metáfora para dizer o seguinte: as pessoas que acreditam nas religiões, sejam elas quais forem, e foi o que o Dalai Lama quis trazer na fala com o Leonardo Boff, né? A religião que te faz bem, que te faz melhor, que te faz mais compassivo, que acolhe o outro, essa é que é a ideal. Então aqui a gente vai trazer o seguinte: se você tem uma crença, que a gente tem assim uma mania de condenar as crenças, né? Dizer, a crença é imaginação, a crença é história, para boi dormir, né? Não tem como comprovar. Não tem como comprovar. Não tem. Mas se serve para você como referência de segurança, de amparo, é ali que você tem que ficar. A grande questão é que a maioria das pessoas que estão aqui foram mais fundo. O problema é esse. Você querer ir mais fundo, você querer ir mais fundo. Bom, não sei se é problema, né? Mas o desafio fica maior, né? Porque não é qualquer coisa que vai convencer você a, a se estabelecer dentro daquela segurança. Por quê? Porque você pode até, num certo momento, se estabelecer, mas depois vai perdendo. Você vai olhando melhor e aí aquilo vai deixando de fazer sentido. E aí você vai querer buscar algo que faça sentido, né? Essa busca. Então, que os mestres, né, chamam de ó, busca, o buscador, né, o buscador da verdade, etc. Mas a gente tem que ter muita cautela nesse trilhar, né, desse caminho, para a gente não passar por cima de coisas importantes. Que é uma coisa importante? O modo que você se comporta com o outro nas suas relações. Porque é ali que você demonstra os seus medos e ali é que você não enxerga esses medos. Como? Quando você quer agradar demais porque você acha que a pessoa é mais que você. E aí você começa a fazer comentários que não tem nada a ver, né? Vamos dizer, fora do contexto daquela relação. Então, nas relações, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que o outro que está se relacionando com você é para você. É a primeira coisa. Isso é uma questão de maturidade. Porque se você vê um outro que não tem nenhum sentimento por você mais profundo, né? Seja por precariedade dele mesmo, ou seja pela situação pontual, né, daquele acontecimento, um vendedor numa loja, uma relação fugaz, assim, efêmera, uma relação rápida, com qualquer pessoa, né? De repente você vai ser tão simpática ou simpático e vai esperar que aquela pessoa seja simpática com você, porque você acha que ela é um amigo seu, uma amiga sua. E aquela abordagem, você tem que fazer assim, é uma abordagem com uma pessoa estranha. E quando não vem dela alguma coisa que você está esperando, você se sente ofendida ou ofendido. E o que cria isso? Expectativas
imaginárias. E aí isso cria sofrimento. E por que que você está fazendo isso? Por medo. Por que que você está fazendo isso? Você está buscando segurança na pessoa que você nem conhece. Você quer que a pessoa te dê atenção. Isso chama carência, né? Você quer que a pessoa te dê atenção. Você quer que a pessoa converse com você. Pode até acontecer isso, mas às vezes é até pior, porque depois cria uma expectativa maior. Em um outro momento a pessoa nem olha na sua cara. Então, uma das coisas principais é, quando você for abordar qualquer relação, seja a relação mais íntima, mais constante ou menos constante, menos íntima, saiba com quem você está se relacionando. Quem é aquela pessoa? É um amigo? O que quer dizer amigo? Quem é aquela pessoa? É um conhecido? É um colega de trabalho? Entendeu? As diferenças. Porque senão você não vai se frustrar quando você aborda um colega de trabalho com a intenção de um amigo. Eu tenho muito amor por ele, eu considero muito ele. Mas o que que você está falando? Eu quero ser amado e eu quero ser considerado. É o que você está falando. Então a gente tem que aprender a ler as nossas atitudes. Isso é sinônimo de maturidade. E aí, o Paulo, por que que eu falei tudo isso? Para chegar onde o Paulo chegou, né, nessa frase pequena. Logo que cheguei a ser homem, olha, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então você vê a jornada que você tem até acabar com as coisas do menino é enxergar tudo que é realmente de menino, né? O menino, a menina, a criança sempre vai estar presente. Mas o importante é que ela não predomine, né, sobre o adulto, sobre o homem, sobre a mulher, porque é o homem e a mulher que vão dar essa segurança para esse menino, para essa menina. Não é mais o pai, não é a mãe. Então, essa relação é você com você mesmo. E aí, vamos transcender, vamos mais fundo ainda? Vamos. Você vai passar o adulto, vai passar a criança e vai chegar no âmago da sua natureza, que é aquele silêncio, né? Que é aquilo que nada questiona, que é aquilo que é estabilizado. Então, esse local que o Sagadatta fala anterior a tudo, né, anterior a essas manifestações, esse local é o local da segurança. Lá não existe, neste local não existe medo. Né? Um momento só, gente. Gaia quer sair. Vai. E o importante, né, terminando aqui essa fala, é você encontrar esse local de segurança em você mesmo, né? E o que quer dizer isso? Uma coisa linda que eu ouvi, eu vou passar para vocês. Firmemente estabelecido, plenamente, né? Corretamente esclarecido, exatamente, Victor. Eu ouvi uma fala muito legal de um psicanalista que chama Elson Barbato. Ele fala que na psicanálise tem 4 tempos. Eu já vou pular tudo e já vou para o quarto, porque eu já dei essa introdução, vocês vão entender. Ah, veja, se a gente resiste, né, com o nosso medo de criança, a finitude, por exemplo, que isso aqui vai acabar. Outro dia eu fiz o 700 e falou: isso aqui é provisório, isso aqui é provisório, mas sente isso, isso não é algo intelectual, né? Você está lidando com o quê? Uma questão impossível de resolver. Não tem como você resolver isso. Aí vem a religião, vem algumas religiões e falam: não, mas depois você continua, né? Você tem os espíritos, você tem, né, outras dimensões, blá, blá, blá. Dá para provar isso 100%? Não. Então, isso é uma questão de crença também, né? Então, se isso é uma crença e você consegue ter uma empatia e se firmar nessa crença, ótimo.
Quando você não consegue, isso é algo que não consegue ser conciliado, né? E aí vai nascer um drama existencial, que eu acho que a maioria das pessoas que buscam a espiritualidade no fundo é isso, um drama existencial, né? E o que acometeu o Buda também, né? Então, o Buda é o exemplo clássico do drama existencial. E o que que ele associa ao sofrimento? A finitude, né? O que que ele fala? Você está sujeito a doença, velhice e morte. O que ele está falando? Finitude. Então, o que que apavora o Buda, apavorava, né? Siddhartha Gautama, que não era Buda ainda. O pavor do Buda, o medo do Buda era acabar, né? O aniquilamento. E, então ele busca uma uma fórmula de transcender isso, né? E aí nós vamos nesse mesmo nessa mesma direção aqui. O impossível é de alguma forma legitimado e não banido. O que quer dizer isso? A nossa sociedade não aceita a finitude. Os hospitais, né, Lili? André e Lili, em certa medida, são locais para se combater a morte, né? Então, é claro que a nossa cultura não aceita essa, né? E aí, quando ninguém consegue fazer nada, o que que o médico fala, né, Lili? Está nas mãos de Deus. Quer dizer, se Deus levar, o problema não é nosso, né? Ele que quis levar. Mas isso quer dizer o quê? Uma impossibilidade de conciliação com essa finitude. E a proposta aqui o que é banir? É não aceitar, é enfiar embaixo do tapete e tal. E aí o que que acontece? Medo. Por quê? Porque você sabe que aquilo é artificial. Ó, eu vou falar para vocês agora. Nesse grupo aqui, né, todo mundo vai morrer com mais de 100 anos. E depois que morrer, vai chegar lá e recebe um prêmio, o que você quiser, né? Você vai achar um gênio depois que você morre, aí você faz os 3 pedidos. Só nós, hein? Não espalha que é só nós. Só os eleitos, né? Vamos chamar assim. O que é isso? A gente está banindo, nós não estamos legitimando a finitude, né? A finitude ela pode ser legitimada, mas não quer dizer que não vai haver alguma outra coisa. É que a minha expectativa não está ancorada nessa outra coisa. Porque essa coisa é uma possibilidade ou não. É ou não, né? Então, com muita naturalidade, a gente pode se expressar assim. E aí eu estou legitimando isso e não banindo, né? Que eu possa conviver com uma impossibilidade inerente à condição humana, que nós estamos falando, uma delas é a finitude, sem fazer disso um sintoma de alguma doença, de uma melancolia, de uma ansiedade, de uma fobia, né? Sem fazer isso um sintoma, mas e nenhuma base para o sofrimento. Quer dizer, o que que é a condição impossível, a condição humana impossível? Eu não sei lidar com isso. Como a gente está falando aqui, como lidar com medo. Eu não sei lidar com medo, né, Heloísa? Como a gente trouxe no começo. Eu não sei fazer isso. Então vamos legitimar isso. Ok, eu não sei lidar com medo. Mas eu não vou transformar isso. Se eu legitimo, eu reconheço. Essa é uma limitação minha. Ok. Mas se eu ajo de uma forma que cria um sintoma em mim, eu vou ser ansioso, eu vou ser melancólico, vou desenvolver uma doença, né? O sentido em si mesmo de tudo não existe.
mas é nós que damos sentido à existência. Então, uma crença é ruim? Não, ela pode ser um sentido, porque você está legitimando isso. Isso é algo real, né? Se você sente, não é algo intelectual, é algo experiencial. Se na sua experiência isso é algo, é um fato, e contra fatos não há argumentos, é isso que quer dizer a experiência direta. Contra a experiência direta não há teorias, argumentos, né? Eu não vou confabular sobre uma experiência direta, porque ela é automaticamente, imediatamente reconhecível, né? Não tem intermediário, não precisa de intermediário. Bom, essa foi a nossa fala. O como, né? Como fazer, como fazer. Olhar com uma sutileza, com um refinamento para tudo isso. Depois a gente passa o vídeo, né, no YouTube, porque acho que foi muita informação. E a gente vai vendo com calma, na mínima relação que você tenha, procura identificar os seus interesses. Porque quando a gente sente vergonha dos interesses, a gente esconde os interesses. Né? Então, identificar os interesses. Por que que eu estou querendo isso? Eu estou em busca do quê? O que que isso representa para mim? Né? Fala ali. Eu fiquei, eu fiquei em dúvida. Eu Uhum. gostaria que você esclarecesse melhor a hora que você disse Ó, que a crença, ela pode ser benéfica? Eu não compreendi ela direito. pode ser benéfica como uma referência de segurança, né? Uma referência de segurança. Apesar de ser, pode ser uma crença falsa. Mas como eu falei, né? Na verdade, não eu, né? O psicanalista falou que é você que delega sentido à existência. A crença é um sentido para a existência se você adota essa crença de uma forma direta, né? Uhum. Colocando a emoção, o psicológico, a emoção, vivendo isso, né? Agora, quando você é menina, você acredita em Papai Noel, você brinca com boneca, aquilo te satisfaz. A questão é que depois você tem um discernimento, aquilo não mais te satisfaz. Então não adianta dizer que você vai acreditar em Papai Noel a vida toda. Eu falei aqui como uma ilustração, né? Uma hipótese, né? Para até mostrar, né? As pessoas mais que estão buscando algo mais superficial, elas vão se contentar com algumas crenças, mas elas vão também ter efeitos colaterais dessas crenças, porque essas crenças têm um conteúdo muito forte de ignorância. O que quer dizer isso? Não saber como aquilo é. Se surge uma religião baseada no Papai Noel, por exemplo, que o Deus é o Papai Noel, né? Ou qualquer tipo de situação, não precisa ser uma religião, né? O Isaac trouxe outro dia, né? O terraplanista é uma crença, mas é uma crença que ela é facilmente refutada, né? Então, você ficar numa crença e batendo a cabeça que aquilo lá é uma realidade, você se tornou um fanático. Então, a essa crença faz mal, né? Eu dei aqui um exemplo baseado mais ou menos no que o Dalai Lama falou. Se isso te faz bem, ótimo, né? Só que isso tem um limite, porque se te faz bem, mas é extremamente ignorante, como o nazismo, por exemplo, né? É algo que prega destruição, prega o ódio,
é lógico que o que vai colher é ódio, né? Então, cuidado com Uhum. aquilo que você está se identificando. Porque você identifica com uma crença que prega ódio, é lógico que o ódio está em você, Uhum. né? Mas eu acho, Lili, o que eu quis dizer, na verdade, pode servir de degrau. Sim. Assim, vamos dizer, Aham. um meio hábil, né? Até que Aham. você... Não, essa ilustração que eu dei sobre a ignorância é muito importante, porque a maioria das Uhum. crenças geram fanatismo, e gera ignorância, e gera ódio, e gera guerra. Por quê? Por causa do medo, né? Uhum. O medo que o Sim. outro, eu tenho do outro. Como é que eu falei? Quando eu não tenho o outro do meu lado, quando o outro não me aceita, dentro dessa dinâmica da ignorância e da violência, eu reprimo o outro, eu destruo o outro, né? Então, quem não é da minha religião, eu brinquei aqui, né? É só a gente que é o eleito, né? Mas quem não é da minha religião não merece viver, por exemplo. Que é isso, né? Um absurdo de ignorância. Isso é fanatismo e é produto unicamente do medo. Porque ele vê nesse outro que não é da religião dele uma ameaça. Por que eu quero matar aquele que não é da minha religião? Porque eu vejo nele uma ameaça. E o que é mais importante para mim? Eu estar seguro. Agora, isso é maturidade? Não. Isso é ignorância e comparado a essa questão da infantilidade, né? É da imaturidade, da infantilidade. É tão imaturo que não consegue enxergar como é, né? Como as coisas são. Então, é importante o discernimento, que essa crença aí, vamos dizer, atue como algo temporário para poder te dar, você dar um salto maior, né? Uma plataforma, mas o que é legal é o seu interesse de continuar investigando, continuar explorando, né? É como a gente está fazendo aqui, né? Esse assunto eu estou considerando um assunto muito refinado, muito sutil, porque ele exige uma atenção, assim, né? Uma atenção mais é, não grosseira, né? É uma atenção assim mais sutil. Então, é esse o convite, né? Agora, aqueles que não se criam empatia, né, com essa fala, com esse convite, né, eles estão procurando, né, buscando cada um o seu caminho. Agora, aqui, né, como eu já te falei outras vezes, o bacana, o que me move também aqui dentro do satsang é o, o sentimento de sanga, o sentimento de Essa egrégora, né? essa egrégora de grupo, né? Por quê? Porque a gente se sente junto. Isso passa a ser nossa referência de segurança. Aham. O próprio Buda falou, né? O que o Buda falou? Meu, olha que coisa linda, que tem tudo a ver com isso. Estou até arrepiando aqui. O Buda falou: busque refúgio. Então, olha que tem tudo a ver. Qual que é o refúgio? É o lugar que você vai buscar segurança. Busque refúgio onde? No Buda, no Dharma e na Sangha. Busque refúgio, né? Então, esses Muito lindo. são referências de segurança. Buda é referência de segurança, né? Porque é o mestre, é aquele que trouxe o ensinamento. Dharma é o efeito, né? O sinônimo de segurança, porque ele é o ensinamento, a verdade. Dharma, né? Ensinamento. E Sangha são aqueles que estão comungando disso, se fortalecendo nisso, ou seja, estão ficando amparados nisso, né? Maurício, Oi, Obrigada, Heloísa. Maurício. Obrigado, você Lili. disse que o medo, né? Voltando para o medo, se você aceita que você tem esse medo, né? Eu tenho medo, não sei o que fazer com esse medo, ok? Aham. Então, adianta você se render a ele para tentar. Qual seria um.
uma maneira de tu olhar para ele, se você não sabe de onde vem, por exemplo, não Uhum. sabe da criança, de que parte da criança que veio isso, né? Sim, é uma marca, né? Um Aham. trauma. A gente chama de trauma, né? Você traz esse trauma. Aí você, o que é o primeiro passo? Reconhecer o trauma, né? Porque esse é o primeiro passo. Reconhecer que é assim. Por que é mais difícil? Porque a gente tem a mania, né? A tendência de negar. Porque a nossa sociedade não gosta de perdedores, de fracos, né? Então a gente sempre acha que tem que se colocar no lugar do vencedor, no lugar daquela pessoa que está dizendo, não, está tudo sob controle, né? Está tudo em ordem, quando não é assim. Então a gente tem que começar a se acostumar, a se familiarizar em aceitar as nossas condições traumáticas, de fraqueza, né? Admitir essa fraqueza já é um grande passo. Então, como que você vai identificar esse medo? Primeiro, admitindo isso. Aí você fez. Pô, tem uma coisa de criança. Mas como é que nasceu aquilo? Ah, eu fiz uma coisa, minha mãe reagiu de uma forma mais expansiva, né? Uma forma mais exagerada. Agora, veja, a gente, quando criança, tem, né? Vamos supor, 4 anos, tem isso aqui, ó, né? Quanto que mede uma criança, doutora? Não, não um bebê, mas uma criancinha. Não sei não, Maurício. O Eu acho que adulto, um terço. A Heloísa e a Andréia sabem mais que eu. Um terço, A né? Um Heloísa adulto. é Quantos centímetros, André? Depende da fala que idade, né? 80 centímetros, metro, depende. Vamos por 4 anos, que é uma idade bem complicada, né? Ah, sei lá, 60 centímetros, Meio metro. meio metro. Não, Um tem mais. adulto, um adulto, ele dá dois, 2 vezes, 3 vezes uma criança, certo? Ok? Agora, pensa um gigante indo para cima de você. Para onde você vai correr? Entendeu? Olha a sensação que dá. O mundo do adulto é aterrorizante, porque é um mundo de gigantes. Então, daí vem também o desamparo. O mundo é muito grande, né? A sua casa é muito grande, a sala é muito grande, a rua é muito grande. Então, essa dimensão da criança, né? Que a criança experimenta, ajuda a acentuar a sensação de desamparo, quando não existe um amparo, quando não existe o acolhimento, né? Então, se o amparo, pô, tem um gigante, eu posso contar com esse gigante, beleza. Esse gigante é meu amigo, esse gigante gosta de mim, me ama, então esse gigante eu me sinto protegido. Eu tenho, eu tenho meu favor um gigante que me protege. Agora, por outro lado, eu tenho contra mim um gigante que me ameaça. Olha o sentimento. Exatamente. Você espera que a segurança venha do gigante e de repente não vem, vem a violência. Aí já é um bom começo, Luiz, né? Para você traçar a sua história, né? Lembrar de algumas coisas, tal, da onde surgiu isso. E aí o que você vai fazer? Legitimar essa sensação e não transformar ela em base de sofrimento. Porque o que a gente faz? A gente transforma em base de sofrimento. A gente sofre por esses traumas. E legitimar é o quê? Realmente aconteceu isso. Muitas vezes a gente tem vergonha, a gente tem vários sentimentos, culpa, né? Bom, para a gente ter uma ideia, né? O abusado,
ele se sente responsável pelo ato do abuso, porque na cabeça dele, ele provocou o abusador, ele que induziu o abusador a abusar dele. Então, aonde entra a deformação dessa, dessa sensação, das ideias, da emoção, entendeu? Ele se coloca no lugar de abusador, não de abusado. Para quê? Para tentar até legitimar isso. Porque é algo tão absurdo, como é que fica na cabeça da pessoa? Né? Então, são as tentativas, né, de acomodar aquela coisa. Mas realmente vai acomodar de uma forma traumática e pode produzir coisas para frente, né, que vão produzir abusadores. Concorda? Vão produzir abusadores, porque ele foi abusado. Né? Então aí vai ser um ciclo vicioso, né? Então é isso, Heloísa, olhar, dá trabalho? Dá trabalho. Mas tem que olhar com uma, assim, acuidade, né? Com cuidado, que é isso que é esse cuidar de si. Quer dizer, cura. Cura quer dizer cuidar de si, cuidar do outro. A cura não é algo instantâneo, né? Não é você, eu estava doente e agora estou curado, não é isso. Curar é o constante cuidado. Então, esse constante cuidado com você. E daí, em um certo momento, você fala assim: quando eu era menina, eu pensava como menina. Eu agia como menina. Eu discorria como menina. Mas agora que cheguei a ser mulher, abandonei, acabei com as coisas de menina, porque eu cuidei da menina, que eu acolhi essa menina. Não que eu destruí a menina. Isaac, bem-vindo. Espero que esteja melhor. Opa, boa noite. Boa noite, menino. Tô melhor. Que bom. Gente, e aí? Tem alguma coisa espiritual nisso? Tudo. Porque muitas vezes, gente, o espiritual também é fantasia. O espiritual também é fuga. Fica imaginando coisas sobrenaturais, coisas é, com uma aura de magia, de mágica. O que é isso? Conto de fada. Conto de fada é o quê? Coisa de menino e menina. Então, lidar com medo, né? Voltando, nossa. Primeiro, encarar o medo. É fácil encarar o medo? Não é fácil porque você não sabe nem onde ele está. Não é que você fala, eu vou encarar o medo. Aonde está o medo? Às vezes o medo está numa situação tão sutil que é o tratamento que você está dando para uma outra pessoa, diferenciado de um tratamento que você dá para uma pessoa mais simples, ali está o medo. Se você dá o mesmo tratamento para todos, ok? Se você começa a diferenciar tratamento de acordo com posição social, de acordo com posição de poder ou de dinheiro, aí está o medo. Porque você está associando a autoridade, conceito de autoridade, a algo ameaçador. Ela pode fazer mal para mim, ela pode me destruir. E quando você se coloca nessa situação, você coloca numa situação de autofragilidade. E nisso você está identificada com essa sensação de personalidade, né, desenvolvida através dos traumas e dos medos. E está dissociada com a sensação daquilo que você realmente é, daquela inteligência suprema que está coordenando, da qual você faz parte, e você está naquela situação de perfeição, né? Que Cristo falava, o reino
dos céus, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todo o resto será acrescentado. Então, o que é todo o resto será acrescentado? Esse reino dos céus é a segurança. Então, quando você tem uma base da segurança, o resto vem. Você trouxe, por exemplo, Luiz, o amor, né? É impossível o amor nascer, o amor surgir em um lugar de medo. Então, o que o Cristo fala? Busca primeiro o reino do céu. Você está no reino do céu, você está estabelecido, você está acolhido, você está seguro, tá? O resto vem. Aí amor surge. É impossível o amor surgir num lugar onde não tem segurança, sensação de segurança. Então, essa é a verdadeira, né, mensagem, né? Permaneça sobre a rocha. O que é isso? Você está lá no seu estado anterior a tudo, no silêncio da sua própria natureza, né? Que é antes de todas as manifestações. Você sabe o que é isso? Muita vigilância, né, Maurício? O que você quer dizer, Luiz? Vigilância, assim, cada coisa pequena, sutil, que o medo que as pessoas conhecem, esse medo do animal, medo de alguém te matar. Mas o medo é tão sutil, ele é tão em tantas facetas diferentes. É muita vigilância que tu tem que ter da tua mente para pegar os medos. Sim, mas se você entrar no processo, aí você trouxe isso aí, né? Que parece orar e vigiar, né? Se você entra no processo de se dedicar, né? Tá atenta a isso. Essa vigilância é sem esforço, porque você vai conseguir identificar sem precisar ficar tensa, entende? A diferença que eu quero dizer que é muito importante é vigilância para a mente é sinônimo de tensão. Você vai ficar dura, você vai ficar rígida. Eu tenho que estar vigilante, né? A gente associa a rigidez. Se algo está ali como uma proposta, você vai se lembrar disso espontaneamente. Então, o que acontece nesse estado, que no CHD também fala, é estado natural, estado espontâneo, né? Então, isso não depende de você também. Isso depende de uma certa entrega. Essa espontaneidade também é você não achar que você que vai fazer isso, sabe? Que aí entra um pouco do bhakti, a devoção, né? E você vai pedir ajuda. Então, quem são os grandes mestres que podem te ajudar, que podem interceder? Isso é uma crença? Não sei, pode ser uma crença, como pode ser uma realidade. E se for uma crença que vai te trazer um apoio, um amparo, ela vai ser muito válida. E pode também ser algo real. Então, por exemplo, eu sinto muita proximidade com Cristo. Então, eu vou falar, Cristo, né? Você sabe o que está se passando comigo. Me ajuda nesse processo. Me ajuda. Quando você tem essa abertura, você começa a ficar mais humilde. Então, essa humildade vai trazer essa sensação que você não está sozinho, sabe? Porque se tudo tiver nos seus ombros, vai pesar muito. Então, você divide esse peso, né? Ou senão você entrega o peso inteiro. É como Ramana falava, né? Entregue tudo nas mãos dele, tá? Mas o que acontece? A gente quer entregar alguma coisa e não quer entregar outras, né? A gente quer fazer, a gente quer impor condições à nossa entrega. Eu quero entregar uma parte, mas a outra não. A outra eu deixo comigo, né? Então aí começa também a mostrar aonde está o medo, né? Onde está esse medo? A questão do jovem rico, né? Também. Cristo chega para o jovem rico, né? Para o jovem, e o jovem se apaixona, né? Diz que o jovem ficou assim maravilhado com a presença de Cristo. Falou: o que eu posso fazer para te seguir? Aí falou: deixa tudo e vem. Aí ele olhou
os celeiros, para os empregados, ele orou para as propriedades, falar assim, eu não consigo. Por quê? Porque eu tenho medo. Porque a propriedade, o celeiro, isso é a minha segurança. Isso é a minha segurança. E aí, na finitude, perante a finitude, diante da finitude, que sentido tem isso? Nenhum. Mas aparentemente, ali naquele momento, ele precisa manter aquela posse. Então, ele não pode ser desapossado em nome da verdade. O que Cristo está oferecendo? A verdade. Você quer vir comigo? Eu te dou a verdade. Mas a verdade, para mim, não tem sentido se eu não tiver as minhas coisas, a minha posse. Então, a minha verdade é ter as coisas, possuir coisas. Porque sem essa noção de possuidor, eu tenho medo. Então, como você falou, é muito sutil, né? Essa vigilância que você trouxe, como outras pessoas também podem pensar, né? Não depende da gente, tá? A gente começar a ter essa noção que nós não somos esse centro, né? Entrega também, pede ajuda, né? Pede discernimento. Então, isso é muito bonito, né? Muito lindo. A vigilância que eu digo, talvez prestar atenção, que cada vez que a gente perde a paz é porque está alguma Porque, coisa acontecendo. sim, Talvez eu perde não me a paz, expressei bem. mas assim, no sentido assim, de constatar onde está o medo. Uhum, uhum. Né? Não é tipo assim, eu perdi minha paz, eu tenho agora tipo uma obrigação de refazer essa paz, sabe? Aí a gente está tratando de uma forma, lidando, né? Que a gente tá, como lidar com o medo. De uma forma como reprimindo o medo. Eu não estou admitindo. Eu perdi, como que eu acho? Acrescentando mais paz, né? Acrescentando mais atenção, acrescentando mais força, mais poder. Essa equação não dá certo. A equação é o seguinte: ninguém quer ver o medo. Todo mundo está pondo ele embaixo do tapete. Se você levanta o tapete e fala, não, agora eu quero ver de onde está vindo isso. Né? Eu identifiquei que essa ação que eu estou tendo com essa pessoa é uma ação porque eu estou me sentindo desamparado diante dela. Ela está representando alguma coisa ameaçadora para mim. Por que eu estou me sentindo ameaçado? Isso é importante. E não dizer, olha, eu sei que não foi bem isso que quis dizer, mas eu estou dizendo assim para geral, né? Eu percebi, por causa da minha atenção, da minha vigilância, que o medo me dominou. Eu vou virar a mesa e vou fazer que a segurança volte. Esse caminho não dá certo, né? Eu identifiquei. Os dois você identifica. Só que um, você encara ele. O outro, você refuta. É como disse o psicanalista, né? Você... vou ler. Banir, né? Você faz um... O medo é banido, né? O medo é substituído. Ele vai ser substituído, mas não de uma forma artificial. Eu vou até ele e pergunto de onde ele vem, né? Como que ele surgiu? E esse é o discernimento. Essa é a atenção, essa é a vigilância. Você está falando corretamente, você está trazendo isso. Essa vigilância é aplicada nessa dinâmica. Ó, vai lá. Apareceu o medo, eu identifiquei. E agora, de onde ele está vindo? Ah, ele está vindo porque eu estou olhando essa pessoa e associando e projetando nela alguém que me ameaçou um dia. A pessoa que está aparecendo agora é uma projeção do meu passado. Isso é importante. Toda sensação de medo vem do passado. E toda sensação de medo não aconteceu. Porque o medo é projeção. Então, projeção não aconteceu. Não está agora aqui acontecendo o fato em si. Eu estou sendo ameaçado. O que é ameaça? Ameaça é algo que está iminente. Vai acontecer, mas não aconteceu. Então, ela está no futuro. Ela pode nunca acontecer. Mas a sensação de desamparo é que desequilibra.
é que traz o sofrimento psicológico, que é tão Maurício, complicado, né? Dona, eu só vou ler aqui, eu não sei se é pergunta ou é afirmação que o Isaac trouxe. Acho que também é possível olhar a vigilância como um medo, também, verdade. O medo de deixar algum dos nossos medos passar batido e não perceber ele. Exatamente, Isaac. É um desdobramento, né? Pode ser um desdobramento do medo, né? Será que não passou nada aqui? Que também é um condicionamento, uma marca daquela pessoa. Eu tenho que ser atento. Cuidado com isso, né, que o Isaac está trazendo. É uma obrigação minha ser atento. Então, eu tenho que assumir uma postura de atenção. Tá? Isso pode ser também produto de um medo. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Algo ruim vai me acontecer. Então, aí também você está diante de uma possível, né? Possível não, uma situação real de medo psicológico. Mas a forma que a gente trouxe aqui, Luísa, de identificar sutilmente começar a buscar o resultado, a causa, né? Importante, né? Ok? Donner, diga aí. Isaac, beleza. Diga, Donner. oi, Oi. tá me ouvindo? Tô. Então, é, tava aqui lembrando dos momentos de aflição e tal, né? Tem Uhum. também os momentos que nem eu comentei em outros satsangs, né? Não esquecendo da, da, da parte do desfrutar, né? Eu até falei dos mistérios, né? Do mistério, né? Ótimo. Verdade. Então, mas essa parte da aflição, estão Certo. me escutando? Estão me Tô escutando? escutando. Pode falar. Então, essa parte da aflição, você quer que comenta ou deixa? Porque Então, deu vontade de falar. aflição é medo, né? Sim, sim. E ela tem Tô um gatilho. só colocando essa forma de falar. É, ela tem um Ah, gatilho. pode falar. Ela tem um gatilho, dono, né? Então, por exemplo, essa aflição, se você está num momento de aflição, normalmente você está num momento de tensão, ok? Sim, Então, sim. nesse momento de tensão, o que que vai também caracterizar isso? A sua respiração não está normal. Vamos trazer pelo lado físico, tá? Você tem uma respiração curta, ok? Repete, por favor, Maurício. A sua Infelizmente. respiração, se você está sob tensão, aflição, né? A sua respiração não está natural, espontânea. Você está com uma respiração Sim, curta, concorda? isso. Por que que você sabe disso? Porque em algum momento você vai respirar fundo de novo, ó. Entendeu? Você busca ar, certo, Dona? Sim, sim. Aí você Fica bem, começa a fica bem identificar. visível. Hã? Fica visível na Visível. respiração. Você começa a tentar agora identificar o motivo, a causa dessa tensão, dessa aflição. E depois, ainda melhor, você vai identificar se essa tensão e essa aflição vem da criança. Vai identificar também. Porque aquela aflição, ela foi gerada por uma causa de um trauma deixado na criança. Então, quem está se manifestando? A criança. O medo é de quem? É da criança. A aflição é de quem? É da criança. Então, Maurício, é o seguinte, eu estou observando muito que você falou hoje no satsang aí sobre essa coisa de
um exemplo rápido, aí, o vendedor, tal, o jeito de tratar a gente, tal, Uhum. e isso com praticamente todas as pessoas, né? Estão Sim, ouvindo? sim. Então, tô observando é, bastante, Agora não estamos ouvindo, não, dona. é a causa Agora cortou, dona. que acontece comigo, já de muito prática, eu queria até te falar, tá ouvindo? Não, agora não. Não está ouvindo, não, dona. Eu estava falando aqui sobre a aflição, né, que eu sou em relação ao jeito que as pessoas me tratam, muitas das vezes, e até um olhar, tal, isso que você estava falando aí, um exemplo, Entendi. satsang. Entendi. Donner, tá ouvindo? Oi, dona. Então, ah, eu vou falar aqui mais ou menos o que eu entendi, viu, dona? No exemplo que eu dei, isso é você observar a partir isso de você. Até que a Heloísa trouxe da questão da vigilância. Isso está partindo de você. Aí você está identificando esses movimentos, né? Onde o medo está acontecendo, né? Que é muito sutil. O que o Donner está trazendo, que eu acho que foi isso que eu entendi, é quando isso vem do outro. E eu acho que é muito, assim, comum, né? Isso vindo do outro. Como é que você vai lidar? Porque isso é um relacionamento. A gente sempre está falando assim, né? Quando você está se relacionando, é uma via de mão dupla. Então vem do outro. Quando vem do outro, você também identifica no outro a fragilidade, o desejo, às vezes, de te reprimir, de te atacar, né? Isso é muito comum. Às vezes a pessoa aumenta a voz, certo? São sinais muito evidentes. E o que que você tem que fazer? Não entrar no jogo. Porque vamos supor, se você vai com uma expectativa de abordar aquela pessoa como uma pessoa amiga, você traz assim um sentimento de afeto com relação à pessoa, e a pessoa devolve para você uma uma emoção contrária, isso aí vai fazer muito mal para você, porque você está predisposto, uma pedrada, Aí você está predisposto ao afeto e não à pedrada. E quando vem a pedrada, você tem que identificar, ó, quem agiu mal? Eu. Por quê? Assume por quê? Porque eu abordei uma pessoa achando que essa pessoa tinha um afeto por mim e não tem. Agora, ela tem a obrigação de ter afeto por você? Não, não. Então, respondendo, Dona, às vezes você aborda a pessoa com gentileza, né, com uma simpatia, né, como você falou, o vendedor. E aí você recebe uma pedrada, como o Vitor falou aqui, ou você vai já esperando a pedrada, para não ficar surpreso, né? Ou você vai colocar aquela expectativa de relacionamento dentro da realidade. Quem é aquela pessoa que você está vendendo? Um estranho, ela não é seu amigo. Ela não tem obrigação de te tratar com afeto. Entende? Isso você vai começar a ter uma forma madura de se relacionar e vai evitar muito sofrimento. Você não vai fazer disso uma base do sofrimento ou um sintoma, né? Você vai Maurício, legitimar. Oi?
Fala, dona. Sim, é ótimo. Eu tô aqui na atenção. Sim, É, então, acho legal também dizer que, para ficar mais completos, né? Da minha parte aqui, que eu não falei, que ela deu um problema aqui na internet. certo. Então, assim, diminuiu a expectativa, né? Com as práticas, satsang, tudo, diminuiu. Mas ainda tem a aflição e a vontade de extinguir ela. E aí eu E a estou fazendo uma aflição? prática. Extinguir a Oi? aflição? É isso? Isso, Tá, isso, isso. tá. Porque se ela diminuiu, Uhum. então uma parte dela, é, é, usando interpretação, né, palavras, eu falo assim que vamos chamar de ilusão. Era uma coisa, estava brigando com o vento. Então, pode ser que ainda tenha vento aí, que eu esteja ainda brigando com ele ainda. E eu acho assim que eu estou fazendo uma prática que é olhar para a pedra, olhar para a grama, olhar para qualquer coisa, menos para, sendo bem direto, o rosto de uma pessoa que não está nem afim, nem que olhe para ela. Um exemplo bem direto que eu sinto, né? Estou preferindo olhar para qualquer coisa e tá dando um pouco certo. Não vou dizer que 100%, mas tá ajudando isso. Tá ajudando. Então, Manda Dora, a bordoada aí, mano. deixa eu passar para você uma coisa. É, se você, né, lógico que isso é com o tempo, né, cria uma expectativa da forma como as pessoas te tratam, né, ou deveriam tratar, né, aquela questão. Eu fui ofendido, eu fui maltratado, tá? Quando você aborda alguém, a gente tem uma expectativa porque a gente quer tratar a pessoa bem para que ela goste da gente. Então existe um interesse na nossa relação, né? Sim, interesse de empatia, uma energia legal, uma emoção legal, né? É isso. Mas também não é só isso, não. Não é energia. É porque você se sente desamparado. Você cria uma relação de dependência com o outro. Você está precisando da aprovação do outro. Então você submete ao outro a aprovar você. E quando o outro não aprova você, você se sente desaprovado. Aí você vai olhar para a pedra, você vai olhar para o muro, né? Para outra coisa. Então, a questão toda é: por que que eu quero a aprovação do outro? Por que que eu crio um vínculo de dependência com essa situação, né? Então, é você investigar essa necessidade. Por que que eu tenho que o outro, que eu não conheço, que é um estranho para mim, que não me conhece, que não tem obrigação nenhuma de gostar de mim, tá? O outro Então, Maurício, é um estranho completo, né? Então veja, não leve nenhum ideal que o outro não comunga. Não leva nenhum ideal. Você se sente bem, você é um cara espiritualizado, você é um cara que gosta dessa parte, mas nem todo mundo gosta. Se você chegar para abraçar uma pessoa, tal, a pessoa pode dizer, sai fora, não quero abraço, não. Então, aí você vai ficar chateado, né? Mas aí é a questão da maturidade. A maturidade eu vou olhar o outro da forma que o outro me olha. Eu não vou nutrir alguma expectativa, algum afeto, alguma emoção em relação ao outro, porque eu estou, na verdade, projetando, que eu nem conheço o outro. Então, projetando uma coisa minha, interior, de achar que o outro deve me aceitar. Então, em algum momento, eu senti uma sensação de que eu não fui aceito na minha infância, alguma coisa assim. E aí eu tenho que identificar o momento que eu não fui aceito na minha infância e lá daquele lugar, e você como adulto
acolher essa criança. Você com você mesmo, não tem nada a ver com o outro. Não tem nada a ver com o outro, né? Porque essa questão de olhar ou não olhar, essa coisa de você querer refutar ou reprimir esse sentimento. Porque o outro ainda te ameaça. Então eu não consigo olhar para ele, né? Então a gente tem que olhar para a ameaça. Por que que o outro me ameaça? Ah, porque o outro É, não gosta de Maurício, mim. Ah, Maurício, hum, é cansativo, é cansativo. Até aqui, hum, tá certo que você vem, dá os apontamentos e vai imediatamente correndo mudanças, né? Isso é certo. bacana. Mas até aqui, eu posso te dizer que nesses momentos de aflição, que não é Sim, 100% do tempo, sim, tem vezes que é 30%, eu gosto muito de números, né? entendi. Então, é cansativo. Lógico que é. Hoje pode ser interpretação, pode ser ilusão, pode ser o que for, mas eu sinto, né? Acontece o sentir, né? Se quiser tirar o eu também, que a maioria das pessoas numa cidade, por exemplo, essa que eu vivo aqui, não sei, acho que nos outros lugares não está muito diferente. As pessoas não têm empatia, até para cumprimentar tem uma dificuldade. Você falar, opa, beleza? É como se fosse um fardo. Acho que a pessoa, não sei, não vou nem ficar nos achos, né? Mas existe essa dificuldade Eu entendi, de um mas simples cumprimento. por que Aí, que você esse é o criou? desafio. Eu quero sair fora. Então Eu ouve. quero sair fora disso, porque eu Sim, vejo que tem infantilidade. entendi. Mas veja bem. Você tem uma necessidade, eu, qualquer pessoa, de ser reconhecido, de ser aceito, tá? Aonde que nasce o sofrimento? Sim, em algum nível existe, sim. Sim. Aí, onde nasce o sofrimento? De você buscar ser aceito no lugar errado. O desconhecido, o estranho, o outro, às vezes até algum conhecido seu, que diz que é amigo seu, mas não é, não vai te dar o que você está querendo. Por quê? Você está buscando no lugar errado. Então isso tem que ser reconhecido. Ali não é o lugar que eu vou achar água. Não é no deserto que eu vou achar água. É no oásis. Então eu vou buscar água no oásis. E como que eu vou parar de sofrer? Quando eu parar de buscar água no deserto, porque eu não vou encontrar água no deserto. No deserto não tem água. Então, ao momento que você admite isso como uma verdade, você para de sofrer. Parou de sofrer. Por quê? Porque você reconhece que é impossível você achar água brotando de pedra no deserto. Não tem. Então você aceita uma realidade. Olha, eu não posso esperar de um estranho, como eu espero, uma consideração, porque eu estou tratando ele como um amigo e ele não é meu amigo, ele é um estranho. Eu tenho que tratar ele como um estranho. Se ele vier a ser meu amigo, se nós desenvolvermos uma afetividade, isso for criando uma amizade, beleza, mas não chega com toda essa expectativa de achar que a pessoa vai te abraçar na primeira. Pode acontecer, mas é raro. Porque as pessoas estão cada vez mais individualistas. As pessoas só pensam nelas mesmas. Você vai constatando isso. Eu sei que você já falou isso várias vezes. Então, eu acho que o que você deve fazer? Guardar essas palavras. Não busque água no deserto, você não vai encontrar. Então, aplica isso. Obrigado. Obrigado. Tá Aplica na isso. hora já. Tá passando a Aplica. hora. Ponha isso em prática, né? Aí, se você der um sorriso, a pessoa não retribui, você já projeta. Deserto, não tem água. Deserto, não tem água. Tá? Não adianta, senão, veja, se eu me colocar num lugar e que eu sei toda a verdade das coisas, que eu vou salvar o mundo, e eu começar a entrar em praça pública gritando, venham me seguir, vamos fazer uma igreja, não sei o quê, e ninguém vier, eu vou falar, pô, mas o povo não quer saber da verdade, o povo não quer se libertar, o que eu estou fazendo?
me colocando numa situação ridícula. Eu acho que eu vou salvar o mundo. E, de repente, eu tenho que convencer todo mundo. Cada um está na sua história. Isso é maturidade. Cada um está na sua história. Quem vem aqui, ó, a gente faz o convite, né? Tá lá, a Lili tá me ajudando pra caramba. Põe lá os bonitinhos, né? As chamadas bonitinhas, tal. Vai aparecendo o pessoal que quer vir e tal. Daqui a pouco some, né? Meu, é assim, né? É assim. Tem que todo mundo estar gostando. Tem que estar fazendo sentido, né? O Vitor, por exemplo, fica aqui, lá em Portugal tá 1 hora da manhã. Todo satsang ele está aqui. Então ele faz sentido, ele está junto, ele quer sentir o que a gente sente. Você, Donner, sempre vem. Então, isso é sanga. Agora, não está no nosso controle, né? A gente faz isso, a gente espalha isso aí. Essas coisas que eu estou falando aí vem na minha cabeça, não sei como. Vou falando. Não tem muito, né? Não tem muito script o negócio. E se ressoa, né? Como eu sei que ressoa para você, Dona, que eu quero que você sinta, né? Porque eu tenho um afeto por você. Eu gosto de você. Então, eu quero que você sinta um farol na sua cara. Olha lá, ó, Vitor, farol na cara dele. Posso Não é falar uma pedrada, não coisa? é pedrada, não. Fala, Luiz. Domer, tu Poxa, sabe que eu ah, sentia a mesma coisa que você sente, Domer, olha lá, quando eu morava lá em Blumenau, na minha cidade, que era uma cidade alemã, então todo mundo tinha que ter o sobrenome alemão, senão não era valorizado. Então, eu tinha essa coisa de que eu falava com as pessoas, eu achava que elas não me davam atenção. E quando eu vim para os Estados Unidos, tu tem que lutar de tudo quanto é lado para sobreviver aqui, e de repente eu estou no supermercado, eu falo com a pessoa que está do lado e já não me importa mais, porque eu tenho essa segurança de que se ela não me responder, não era para ela. Então agora eu superei, talvez é a segurança que a gente tem. Então, dona, não deixa de tentar e tenha a tua segurança quando você falar, e se ela não quiser receber, é porque ela não estava preparada para receber naquele momento. Não sei se isso é, ajuda ele ou não. aí travou ali um pouquinho. Mas é isso. É, A gente faz isso aí, até o Nisargadatta fala, né? De uma forma desapaixonada. Você traz a verdade, você traz o afeto, você pode até amar de uma forma desapaixonada. Olha que louco! Você ama de uma forma desapaixonada, ou seja, você não quer obrigar o outro a amar você. Isso é forma desapaixonada de amar, né? A gente sempre está esperando a retribuição, né? Então, agir desapaixonadamente, o Sagadatta é brilhante, né? É curto, é uma frase curta aqui, completamente esclarecedora, né? Então, agir assim desapaixonadamente, você vai naturalmente percebendo os medos surgindo, os medos vindo do outro, né? Você não vai forçar uma barra, por exemplo, o outro não respondeu, que nem você falou. Se a pessoa não responde, ô, você não me viu? Estou falando com você. Já pensou? Tem gente que vai chegar nisso. Você vai, cumprimenta uma pessoa no supermercado, que a pessoa não responde. Você fala, mas você é muito sem educação, eu estou falando com você, você não fala comigo, não sei o quê. Então a coisa está sendo movida por uma paixão, né? É uma coisa passiva, é um ato, né, de passividade, né? Apaixonado, né? Então, não sei se está certo isso que eu falei, mas eu vou corrigir. Um apaixonamento, né? Você está envolvido, você está capturada por essa situação. E o que o distanciamento faz, o desapaixonamento faz? Ele deixa a coisa como ela é. Não está criando dependência.
grande questão é dependência. Crio dependência por causa da sensação de medo. Como lidar com o medo? Primeiro, vendo a dependência que ele me faz criar, que ele me obriga a criar. Eu tenho que criar dependência com estranhos, eu tenho que criar dependência com abusadores, eu tenho que criar dependência com gente que odeia. Entende? Porque eu começo a associar a ideia de proteção a essas pessoas. Eu preciso de proteção. Né? Então, a lucidez vai clareando as coisas. Né? Colocando isso em prática. Sabendo quem é a pessoa que você está se relacionando. Sabendo também de você, o que você tem em você para relacionar com o outro. Legitimando suas fraquezas, legitimando seus medos, não tornando isso sintomas, né, como foi falado. Acho que é muito legal. Ok, queridos? Ok, Donner? Ok, Maurício, agora eu vou usar o termo que é mente de guerreiro, né? Hum, Pode ser que um dia também isso vai se tornar, um momento isso vai ser esquecido também, mas vou usar aqui agora só para comunicar isso, que eu vou ir com tudo nessa prática para poder fazer isso desaparecer. isso aí. Mente de guerreiro. É um meio hábil, é uma crença, como eu disse no início, né? É um degrau, né? É um apoio. Então você se apoia na mente de guerreiro e faz acontecer. Beleza? E aí você tem o apoio da sanga. Todo mundo aí tá junto com você nessa. Beleza? Obrigado. Fiquem em paz.